Alô, alô. Boa tarde a todos. Sejam todos bem-vindos a essa casa de paz, de luz. E vamos aprender um pouco mais sobre essa doutrina. E hoje nós vamos falar sobre família. Olha que tema bem interessante. Família e seu papel no mundo. Na questão 775 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta aos espíritos superiores: qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços familiares? E os espíritos respondem: uma recrudescência do egoísmo. Então está lá na pergunta 775. Joana de Ângeles nos diz, através da psicografia de Divaldo Pereira Franco, no livro Constelação Familiar, em que é um livro em que ela aborda tudo o que existe, né? Ela começa a falar da família, falar dos pais, dos irmãos, dos tios, do sogro, da sogra, enfim, de toda a parentela. E ela nos diz assim: a família é a base fundamental sobre a qual se ergue o imenso edifício da sociedade. Toda vez que a família se enfraquece, a sociedade experimenta conflitos e é abalada nas suas estruturas. Olha que interessante. Toda vez que, se a família é a base fundamental de tudo, da onde começa a sociedade, e se ela se enfraquece, a sociedade irá se enfraquecer. Tudo que está em volta da família irá se enfraquecer. Essa família, como um todo, que emana para a sociedade, perderá toda a sua força. E por desconhecermos essa questão da importância da família, nós às vezes deixamos passar meio que ao largo, né? Deixamos meio de lado essa questão familiar. Mas a doutrina espírita vem nos trazer, através dos ensinamentos dos espíritos, a certeza de que é necessário que tenhamos a família. E por que é necessário que tenhamos a família? Porque para nós nos reencarnarmos, para nós voltarmos à pátria da matéria, ao mundo, à Terra, enquanto reencarnados, nós temos que ter um pai e uma mãe. Ninguém vem no estralar de dedos. É preciso que o espermatozoide fecunde um óvulo para que nasça o espírito, através de um corpo. E desde esse momento, desde a nossa concepção, como para partirmos para a nossa reencarnação, devemos agradecer aos nossos pais. Gratidão eterna aos nossos pais. E por via de regra, ancestrais e antepassados. Que é uma condição básica. Porque nós só reencarnamos pela benevolência dos nossos genitores. Pelo favor, vamos chamar assim, também por necessidade deles, claro, mas pela licença que eles nos dão de reencarnarmos, de estarmos aqui. Porque o corpo, ele nasce, o corpo sempre é outro. O corpo sempre será outro. Mas o espírito é o mesmo. O espírito, ele renasce através de diversos corpos. Mas o espírito sempre será o mesmo. Então Jesus, numa passagem do Evangelho, ele diz: o corpo vem do corpo e o espírito vem do espírito. E aí, com essas informações que trazemos para o nosso estudo de hoje, nós pegamos a benevolência de Deus, nosso Pai, nosso Criador, que, conhecendo a necessidade dessa fusão entre o corpo e o espírito, na sua sabedoria infinita, ele cria a família, onde a proximidade física e os laços de afetividade trabalham para a destruição
de todo quanto é mal. A finalidade da família é para destruir todo vício que possa existir. E qual é o maior vício? Se nós formos estudar essa questão dos vícios, lá na pergunta 913, também do Livro dos Espíritos, em que se pergunta, né, qual o vício, né? E aí os Espíritos respondem: estudai os vícios e vereis que no fundo de todos existe o egoísmo. Todos os vícios que circundam a atividade humana vêm do egoísmo. E para que isso seja quebrado, Deus nos deu a família. Porque é lá, no ambiente doméstico, que nós vamos encontrar a busca do progresso e da evolução indispensáveis para a nossa reencarnação, quantas vezes forem necessárias. Sabedores somos que várias vezes reencarnaremos dentro de uma família. Ninguém vai reencarnar fora de uma família, porque terá que ter pai e mãe, como dissemos. E nessa busca de nos evoluir e progredirmos como espíritos, estaremos nos envolvendo com a parentela. Da necessidade do pai e da mãe e de outras pessoas que virão dessa união. Irmãos, tios, avós. E é nessa constituição que aprenderemos a evoluir. É nessa constituição que buscaremos a nossa evolução. Porque é dentro da família que a gente não consegue tirar as nossas máscaras. Porque enquanto eu estou na sociedade, no trabalho, na escola, eu consigo tirar as minhas pôr máscaras diferentes em mim. Aqui eu sou bonzinho, ali eu sou mais ou menos. Eu tenho várias máscaras, vários personagens. Parece que a minha vida é uma novela. Só que no lar, eu sou eu. Não tem como eu mudar, porque as pessoas me conhecem desde que eu nasci. E por motivos de ajuste, ou de alegria, ou de coisas não tão boas, estamos juntos. Estamos juntos para ajustarmos condições de vidas pretéritas. E não adianta fazermos vistas grossas pelas dificuldades que encontraremos dentro do lar. Porque às vezes nós falamos muito da questão, né, do mesmo sangue. A ligação consanguínea, a família material, ela pode não ser a família espiritual. Porque a família espiritual, ela se constitui de espíritos que são afins. São espíritos que eu gosto. Que têm o mesmo padrão de vibração que o meu, o mesmo padrão de evolução que eu. E a partir desse momento nós nos entendemos no mesmo objetivo. Só que a família material, muitas das vezes, e na maioria das vezes, é para a gente se ajustar. É para a gente superar. É para a gente aceitar o outro como ele é. Principalmente nas constituições familiares modernas, que habitam em uma mesma casa várias pessoas. Pessoas que pensam diferente, pessoas que têm opções diferentes. Não muito tempo atrás, se você tivesse um familiar homossexual, por exemplo, seria uma destruição da família. Uma coisa horrível pensarmos assim. É um ser humano que reencarnou e está ali por algum motivo.
que devemos aceitá-lo como ele é. Ah, porque meu pai é assim, minha mãe é assado. Cada um tem o seu jeito, cada um tem as suas características. Mas a ele devemos, como dissemos no início, estarmos aqui, nessa reencarnação. E para nos ligarmos a essa questão, nós podemos fazer da família material, da família física, uma família espiritual, mediante a convivência prazerosa, mediante a situação que eu vou resolver. Eu tenho uma pendência com alguém, esse alguém reencarna como meu pai, e se nós conseguirmos nessa reencarnação dominarmos esse ajuste, poderemos nos transformar numa família espiritual, de espíritos com os mesmos objetivos, com as mesmas ideias, com o mesmo raciocínio. Então a gente conclui que os verdadeiros laços de família não são os da consanguinidade, mas os da simpatia, da comunhão de pensamentos que unem os espíritos antes, durante e após a reencarnação. Esses espíritos que estão ligados por simpatias estarão ligados sempre, mas através das nossas existências, podemos ter outras pessoas, outros espíritos ligados a nós. Através dessas experiências que falamos, de superarmos essa dificuldade. Porque às vezes nós pensamos, dentro da família, que só eu penso certo, só eu sou o correto, só eu tenho a razão. Não respeito o outro. E não existe, em nenhum momento da criação, acasos. Nós não estamos onde estamos porque caímos de paraquedas. Estamos, como dizia Chico, através da psicografia de Emmanuel, através da psicografia de Chico, estamos no lugar certo, conhecemos as pessoas certas, trabalhamos no lugar certo. Nada é por acaso. Não existe o acaso para todos nós. Esse grupamento, diz Joana, no capítulo 1 do livro Constelação Familiar, esse grupamento familiar não é o resultado casual de encontros apressados no mundo físico, havendo ocorrido nas esferas espirituais antes do renascimento orgânico. Então, esse grupamento familiar foi preparado na espiritualidade, acordados por nós e por todos os envolvidos, pelo pai, pela mãe, pelo filho, pelos irmãos, situações acordadas, quando são desenhadas as programações entre os espíritos comprometidos, positiva ou negativamente. Eu posso estar comprometido com alguém positivamente, mas posso estar negativamente também comprometido. E o que é esse comprometimento negativo? Matei uma pessoa. E essa pessoa vai reencarnar. Eu também vou reencarnar. E escolhemos, através dos nossos mentores, através dos espíritos afins que estão conosco, nos auxiliando a todo momento, desde que começamos a nossa existência, eles estão do nosso lado. E eles vão preparar essa reencarnação, para que nós dois voltemos na mesma família, ou muito próximos, para resolvermos essa pendência. E só assim avançaremos para o progresso. Ninguém dará um passo maior que a perna, e ninguém irá avançar sem pagar as contas. Ninguém vai avançar sem pagar contas. Ninguém. Lê do engano aquele que fala, mas eu sou bonzinho e tal, e vou. Não vai. Temos que acertar as contas. Por isso que diz Joana, né, negativamente ou positivamente, estaremos ligados àqueles entes familiares. E ela conclui com
a colocação interessantíssima. Progresso, né, necessários ao progresso, ao aperfeiçoamento, analisando-se as necessidades evolutivas de cada um do membro da família, para que se cumpram responsabilidades, constatam a excelência do cometimento que lhes ensejará a reparação e o crescimento intelecto-moral, em face dos erros passados, facultando-se a tolerância, o perdão das ofensas como fundamentais para a aquisição da harmonia. Acho que ou estamos ou conhecemos famílias que vivem, parece que estão na faixa de Gaza. Existe isso? Será? Existe, claro. Porque é necessário que exista. É necessário, como diz Kardec, que o mal venha para que o bem se constitua. E é através dessas dificuldades do perdão. Ah, mas eu não vou pedir perdão, ele que errou. Calma lá. Se houve um problema, ninguém erra sozinho. Eu não olho para o espelho e erro eu sozinho com o espelho. Nós erramos em conjunto. Eu peço perdão, o outro pede perdão e a harmonia se constitui. Mas aí, voltando lá no início, do maior dos vícios, que é o egoísmo. Aí o meu egoísmo não permite que eu peça perdão. E aí voltamos para a pátria espiritual com aquela necessidade. E quando reencarnamos, voltamos com juros e correção monetária. É assim que funciona. Mais dificuldades. E não importa, diz Joana, a forma dessas famílias. O que importa é a relação entre essas pessoas. Porque o lar é o verdadeiro banco escolar. O lar é o verdadeiro local onde nós aprenderemos tudo que precisamos para evoluirmos. Ah, mas se eu soubesse, teria escolhido os meus pais. Você escolheu? Simples assim, eles foram escolhidos por você e por eles, com permissões, com ajustes, com dificuldades. E aí nós temos que entender que é urgente, torna-se urgente para todos nós essa transformação. Porque como que o mundo, eu quero a paz no mundo. Oremos pela paz no mundo. Joia. Lá em eu sou paulistano, a gente fala joia. Joia. Mas a tua casa tem paz? Dentro do seu lar tem paz? Como você quer a paz para o mundo? Se você não consegue ter paz com o pai, com a mãe, com o irmão? Meio incoerente. Se você não sabe o que é paz, como você está pedindo paz para o planeta? E nisso temos que focar. É nisso que temos que transformar, como diz Joana, torna-se urgente que o ser humano mude, encare a realidade, tenha conhecimento da realidade espiritual. Porque a família não é aquele agrupamento só. Tem espíritos envolvidos nisso. E a dificuldade com o espírito é muito grande. Porque o espírito, quando desencarna, quando chegarmos do outro lado, lembraremos de tudo. Tudo o que aconteceu. O que fizemos de bem, o que fizemos de mal. Tem um livro, já comentamos em outras ocasiões aqui, Jesus no Lar, que é um livro em que Jesus faz o evangelho no lar, na casa de Pedro. E é um livro de Neio Lúcio, através da Neio Lúcio, um espírito altamente evoluído, que consegue conversar, né, ter comunicação com Pedro, com Paulo, com vários espíritos, com Maria. E ele nos traz, através da psicografia do Chico Xavier, uma fala de Jesus. O berço doméstico é a primeira escola e o primeiro templo da alma.
A casa do homem é a legítima exportadora de caráteres para a vida comum. É dentro do lar que que o nosso caráter será adquirido, será plantado. A paz no mundo começa sob as telhas a que nos acolhemos. Se não aprendemos a viver em paz entre quatro paredes, como guardar harmonias nas nações? Se não nos habituamos a amar o irmão mais próximo, associado à nossa luta de cada dia, como respeitar o eterno Pai que nos parece tão distante? Porque quando Jesus diz amar ao próximo, o mais próximo é você, mas o próximo é o próximo ali, que está na sua casa, está envolvido nesse agrupamento familiar. Continua. A família é a estrutura da sociedade e a exportadora de homens e mulheres que formam a nossa sociedade, que constrói o nosso dia a dia. Olha que legal. São essas pessoas, homens e mulheres, que estão dentro desse agrupamento familiar que construirá a harmonia do planeta. Assim é. Não temos outra forma de construção de um planeta melhor, a não ser que não seja partindo da nossa casa. Joana diz, em uma das suas obras, que quando o meu lar está em paz, eu tenho uma convivência exemplar dentro do meu lar, a minha vizinhança melhora. Se a minha vizinhança melhora, o meu bairro, a minha vila melhora. Se a minha vila melhora, a minha cidade melhora. E é uma corrente, é um ciclo. E o planeta pode melhorar através de nossas atitudes. Ah, mas Cássio, a gente não vai melhorar no mundo. Faça a sua parte. Se cada um de nós fizermos a nossa parte sem ficar se preocupando com o outro, quem sabe? Quem sabe consigamos amanhã deixar um futuro melhor para os nossos filhos. Se os nossos pais fizeram o que puderam para estarmos aqui, façamos o melhor, que possamos dar cada vez mais de nós mesmos para a transformação do planeta. Olhe para sua esposa, olhe para o seu marido, para os seus filhos com amor, com aceitação, sem julgar, sem punir, sem apontar. Porque eles estão ali e eles não vão mudar. A gente não consegue mudar o cérebro de ninguém. Nem o nosso, a gente não consegue lidar nem com o nosso cérebro. Com as nossas dificuldades, imagina você querer olhar o outro. Nós não conseguimos lidar com as nossas dificuldades. Eu vou fazer o quê com o outro? Deixa o outro é ele. Vamos tentar ajudá-lo, oração, perdão, auxílio, conversa, mas sem julgar, sem pretender ser Deus. Porque Deus, nosso Pai, Ele nos dá quantas chances necessárias para a nossa evolução, quantas precisarmos. E por que nós não damos para o outro que está do nosso lado? Primeiro, não sabemos quando será a nossa nova reencarnação, a nossa próxima reencarnação. Já disse eu aqui também, em outras reencarnações, o planeta está crescendo. Somos 8 bilhões de pessoas. Multiplica isso por 4, mais ou menos, somos 32 bilhões de espíritos. Quando será a minha vez de voltar? Eu sempre insisto nos nossos estudos, quando eu faço, nessa questão. Quando voltaremos a reencarnar? Aproveitemos essa reencarnação. Continua Joana dizendo assim: temos que amparar-nos,
Devemos ter um amparo no Evangelho de Jesus. Seguir o Evangelho de Jesus. Não é pôr o Evangelho no braço e ler e decorar. É praticar o Evangelho de Jesus. É conduzir as nossas vidas com o Evangelho de Jesus. É fácil? Não. Claro que não. Mas temos um roteiro, temos um objetivo, temos um mestre, temos um modelo e guia. Muitas vezes, visando nobres aprendizados em relação à construção da família universal, solicitamos à providência divina a oportunidade de vivenciarmos a ausência de uma família física, para que possamos adquirir no exercício da solidariedade e da amizade os laços da afinidade que nos confortarão o coração, avançando assim para a elevada expressão da caridade, conforme Jesus pregou e a viveu em todos os momentos antes e depois do seu desencarne. Em algum momento, Jesus, numa passagem, ele é procurado e dizem a ele, sua mãe, seus irmãos estão aí lá fora. E ele diz, né, quem é meu irmão, quem é minha mãe? Não no intuito de não reconhecer Maria como mãe, muito pelo contrário. Jesus foi muito grato a Maria. Jesus sempre foi muito amável com Maria, que era sua mãe. Mas Jesus quis dizer nesse momento que todos nós somos filhos de um Pai, Deus. E que hoje eu estou como filho do Walter e pai do Tiago. Mas amanhã eu poderei ser filho do Tiago e irmão do Walter. É assim. Dentro das necessidades da nossa evolução. Em algum momento eu posso ser a mãe do Antônio. Devemos experienciar todas as vivências. Como eu poderei ser perfeito sem saber o que uma mulher passa? Estar encarnado com o meu espírito em uma mulher. Chico Xavier, as suas últimas 6 reencarnações foram de mulheres. Devemos passar todas as experiências para evoluir. Todas. E quando nós percebemos aquela mansuetude, aquela delicadeza com que Chico falava, são por causa das suas reencarnações pretéritas. Então nós devemos vivenciar para respeitar uns aos outros tudo. Tudo. Sem importar a escolha de gênero, a cor, a vontade, respeitando tudo. Porque no fim das contas, só vale Deus, porque somos filho dele. E termina. Importante lembrar que não importa qual seja a nossa atual estrutura familiar. A solução é sempre e será amar dentro do nosso lar. Para sustentarmos esses compromissos divinos, urgente levarmos Jesus para dentro dos nossos lares, pois somente o amor, em suas infinitas expressões ensinadas e vividas por Ele, é capaz de nos auxiliar nessa missão sagrada. E possamos refletir nessa questão da família, seja ela de que estrutura for. Respeitem aquele que está no mesmo teto que você. Olhe com amor, olhe com carinho, com um olhar de afetividade, com um olhar amoroso. Porque nós falamos isso agora há pouco no nosso curso, temos 2 asas que nos levará à evolução. Todos nós deveremos ter essas asas para subirmos para a nossa evolução. O amor e a sabedoria. E só depende de nós. Que ao voltarmos hoje para os nossos lares, olhemos aqueles que estão do nosso lado e agradecemos pela paciência, pela tolerância, pelo afeto, pelo amor e pelo carinho. Agradeço a vocês, obrigado, paz e luz.